Olá, muito boa tarde para você que acompanha aqui a TV Paraguaçu. Estamos ao vivo aqui diretamente da Associação Comercial, onde foi realizada uma reunião com empresários aqui de Paraguaçu Paulista para discutir a situação do comércio aqui no município. Comércio esse que está fechado devido a um decreto aí estadual, assim como em todo o país por conta da pandemia do novo coronavírus. E aí está acontecendo esse distanciamento, esse isolamento social. E aqui em Paraguaçu Paulista também não está sendo diferente. As empresas estão aí sofrendo as consequências desse fechamento. E os empresários têm pressionado a Associação Comercial aí pela abertura do comércio. Eu estou aqui agora então com um dos empresários de Paraguaçu Paulista, Volney Delfino. Ele vai falar para a gente um pouquinho a respeito dessa abertura, dessa pressão que está sendo feita para que o comércio em Paraguaçu Paulista seja reaberto. Volney, fala pra gente o que você espera para a associação, o que o comércio de Paraguaçu Paulista espera, quais têm sido as consequências desse distanciamento, desse isolamento social? Então, eu vejo a dificuldade que todas as empresas, principalmente as microempresas, estão tendo, porque já na última semana do mês de março, as vendas já caíram mais de 50%. Todos nós sabemos da pandemia, que é algo muito complexo, que nós não sabemos ao certo, às vezes, como agir, mas eu creio que se todos tomassem mesmo todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde falou que nós tomássemos, eu creio que aos poucos poderíamos estar abrindo o comércio, porque principalmente nas cidades pequenas como Paraguaçu Paulista, o comércio é uma força maior que temos aqui. Está sendo complicado aí para quem não trabalha, para quem não tem estabelecimento que pode atuar no sistema delivery, está sendo um pouco mais difícil, né? Exato, porque a gente sabe que mesmo no sistema delivery, o nosso consumidor não tem costume de comprar dessa forma. Ele gosta de chegar na loja, ele gosta de escolher o produto. Nós sabemos da dificuldade que é essa movimentação de pessoas, mas também eu creio que se de repente a gente conscientizar as lojas que tem o distanciamento, eu acho que tem condições até de ter mais distanciamento, como algumas cidades já fizeram. No caso de Morgana, que já tem 4 casos, e mesmo assim lá o comércio abriu, mas uma loja, por exemplo, de 100 metros quadrados, só pode ter 4 pessoas lá dentro, entendeu? Então, se tomássemos os cuidados devidos, eu creio que poderíamos abrir sim, mas desde que tomasse cuidado com esses cuidados e com a fiscalização presente para que realmente todos fizessem como tem que ser feito. Agora, Volney, é importante a gente destacar que essa situação de isolamento, esse fechamento do comércio não acontece apenas em Paraguaçu Paulista, é uma ocorrência a nível de Brasil, mas que segue Paraguaçu o decreto estadual. Não, exato. Mas nós sabemos também que existem algumas cidades já de Paraná e cidades até de Santa Catarina mesmo, que já estão flexibilizando. Lógico, não estão abrindo como estava abrindo antes, abrindo com 50% das pessoas e com todos os cuidados que devem ser tomados. E hoje, nessa reunião aqui com a diretoria da Associação Comercial, ficou definida alguma coisa? Vocês saem esperançosos ou não? Infelizmente não saímos esperançosos, muito pelo contrário, parece que vão dificultar mais ainda. Se falam até de dificultar até o delivery. Fica muito complicado, não só para o comerciante, mas para os comerciais de maneira geral também. Até o dia 22, então, inicialmente o comércio permanece fechado aqui em Paraguaçu Paulista. Exatamente. E no caso do seu estabelecimento, como é que está funcionando? Não, no caso do estabelecimento não é igual aos outros. O que nós estamos fazendo é estar recebendo prestações, tanto de nossos clientes, quanto também de água, luz, como nós podemos receber por ser correspondente bancário. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Obrigada. É isso, gente. Então está acontecendo esse fechamento aí, essa reunião para discutir o fechamento do comércio aqui em Paraguaçu Paulista. Vamos conversar então com o Rildo, que é um dos empresários também aqui de Paraguaçu Paulista, e vai falar pra gente um pouquinho a sua opinião a respeito disso. O que você acha aí dessa situação que não só Paraguaçu, mas todo o Brasil está vivendo e que tem sido muito prejudicial para o comércio? Sim, prejudicial ao máximo. O comércio realmente fica numa situação muito complicada. A nível Brasil, imagino que cidades maiores, realmente, o problema é muito maior, a aglomeração muito maior. Cidades do tamanho da nossa ou menores, que não tem casos ou outras situações, deveria existir sim uma flexibilização do governo, do poder público, da prefeitura,
para a gente poder trabalhar, só isso, entendeu? Qual que é o nosso problema? Todo mundo parado, isso não gera renda, isso não gera nada, pode gerar sim um problema futuro, vai gerar, nós vamos precisar ter uma segurança para isso. O governo estadual não sinalizou nada sobre isso, municipal também não, apenas o federal que fez a situação da folha de pagamento. É a situação hoje do comércio. Então nós estamos esperando, vamos ver o que acontece, não vamos poder trabalhar e vamos fechar realmente a partir de amanhã. E Rildo, você é proprietário de várias lojas aqui em Paraguaçu Paulista. Como é que tem sido para as suas empresas aqui no município? Já vem sofrendo aí os reflexos dessa paralisação, desse fechamento, desse isolamento social? Sim, desde o dia que foi efetuada a primeira paralisação, as vendas se encerraram, né? Nós estamos parados aí, estamos trabalhando com venda online, estamos atendendo através de telefone, mas assim, com quadro reduzido, oferecendo um desconto a mais, levando a mercadoria à casa do cliente. É dessa forma que nós estamos criando uma situação de sobrevivência nesse momento, para nós e para os nossos funcionários, né, que a nossa preocupação maior é essa, é manter todo mundo ali, são 40 funcionários. Então você tem que ter uma preocupação de conseguir manter essa situação daqui 60, 90 dias. E lembrando que o Paraguaçu segue o decreto estadual, existe também uma pressão, né, pelo que foi falado aqui, do Ministério Público para que esse decreto seja cumprido, né? É uma questão de entendimento. O governo federal, ele dita uma situação, né? Aí ele traz uma ajuda. O estadual, ele impõe uma regra, certo? E fecha e acabou. Se você pegar o Paraná, é diferente, o governo pensa diferente, várias cidades estão abertas, trabalhando, entendeu? É claro que dentro das regras, você obedecendo regras não tem problema, gente, entendeu? É esse o nosso entendimento. Agora, nós não podemos simplesmente chegar e baixar a porta e deixar o trabalhador, deixar o comerciante haver navios aí, sem uma situação de pelo menos uma informação do governo estadual do que ele vai fazer com o comércio, para ajudar esse trabalhador que está na rua aí, né? Você acredita que Paraguaçu Paulista, então, tem estrutura para que o comércio funcione, desde que os comerciantes atendam aí as regras de segurança, de saúde, para que essa pandemia não se espalhe pelo município? Olha, se for para trabalhar da forma que Paraguaçu está trabalhando, fila em banco, fila em lotérica, mercado atendendo de qualquer forma aí, não vejo problema algum de abrir de qualquer forma. Agora, se é para a gente criar regras, então vamos criar regra para todo mundo abre dentro da regra, certo? Vamos manter uma distância, vamos trabalhar lá com álcool, higienizando os balcões da loja, das empresas há tanto tempo. Se é para aferir temperatura, vamos aferir temperatura, vamos criar regras e vamos atender, né? Vamos trabalhar. É a forma que eu entendo, né? A gente é do comércio, é trabalhador, pensa dessa forma. Tá joia, Rildo, muito obrigada e boa sorte aí. Eu que agradeço. Dias. Obrigada, boa tarde. Gente, é isso então, estamos aqui ao vivo na Associação Comercial, onde acabou de acontecer uma reunião com empresários do município e eles querem a abertura, eles pedem a abertura do comércio em Paraguaçu Paulista, eles estão sofrendo aí os reflexos desse isolamento social, as lojas fechadas, mesmo trabalhando em esquema de delivery, muitas lojas têm sofrido aí por conta de estarem fechadas. Vamos conversar então agora com mais um empresário aqui de Paraguaçu Paulista, o Adson, ele que é proprietário da Calciveste Mega Loja. O Adson, tem sido difícil para o comércio esses dias, né? Muito difícil, viu, Denise? Pessoal, boa tarde a todos. Comércio em geral, né? Vou falar para o Paraguaçu, mas de forma geral, a nível Brasil, né? Está muito complicado, não só para o pequeno, para o médio, para o grande, para todos. Então, principalmente quem sofre mais, o pequeno, o médio, eles sofrem muito. Por quê? O pequeno comerciante, ele não é apenas um empresário, não é apenas um comerciante. Ele se torna amigo, né? Ele se torna amigo, se torna parceiro dos seus funcionários. O grande comerciante, o cara que é muito grande, às vezes ele não conhece, ele não sabe nem o nome de um funcionário dele, não lembra o nome de todo mundo, não está no dia a dia, no tete a tete com todo mundo. Aquele comerciante que está todo dia com seu funcionário, todo dia conversando com seu colaborador, na verdade, que eu gosto de usar mais essa palavra, né, com seu colaborador, todo dia conversando, sentindo, sabendo o que está passando, o que está acontecendo dentro da casa desse colaborador, dentro da família desse colaborador, é muito difícil.
quando você chega e faz uma reunião, igual nós fizemos, a maioria dos comerciantes fez no sábado, né, antes de começar essa paradeira toda aí, esse recesso, que começou dia 23, no sábado, dia 21, a gente faz uma reunião, conversa com o colaborador e explica para ele como é que vai ser, como é que a gente vai estar fazendo, o que a gente pode fazer para manter o emprego de todos, para manter todos na empresa, para não ter que haver dispensa, para não ter que dispensar ninguém. E com isso, aquele colaborador que já era acostumado a ganhar o seu salário piso, mais um valor extra ali, que é as suas horas extras, uma bonificação, uma comissão, uma coisa a mais ali sim, ele além de perder isso, se ficasse só no piso, tudo bem, mas para a empresa continuar com esse colaborador, para ela ter que continuar com esse colaborador e não ter que dispensar, por exemplo, a empresa que tem 16 funcionários, igual a nossa empresa, 16 colaboradores, para ela não ter que continuar, para não ter que dispensar dos 16 cair para 10, 10 cair para 8, nós tivemos que reduzir a jornada de trabalho. Reduzindo a jornada de trabalho, vai reduzir o pagamento dele. E a gente sabe que precisa. Então a gente sente isso na pele desde segunda-feira, quando eu comecei a acertar com os colaboradores. A gente sente isso, você vê no olho dele que ele precisava de ele receber um pouco mais. Mas a minha empresa não tem condição de pagar mais por alguém que está trabalhando a menos e principalmente está ruim para ele, está mais difícil ainda para nós. Ele tem grandes contas, nós também tem muito mais ainda. Entendeu? Então a gente tem todos os impostos que ficou só na conversa, esse negócio aí de vai prorrogar, não sei o que, ficou só na conversa isso aí. Provo para qualquer um que tive que pagar os meus impostos. Ontem foi dia 7, o FGTS dos meus colaboradores, eu tive que se virar nos 30 para pagar. Ontem era 8h30, quase 8h40 da noite, quando eu consegui pagar a última guia de FGTS dos colaboradores, que eu dependia de um outro valor para cair. Então, resumindo, de forma geral, isso é muito difícil, dói no coração, não dói só no bolso, não adianta aquelas pessoas que pensam que o empresário, a pessoa que é geradora de emprego está pensando só no bolso dele, não, porque a maioria, o nosso país, principalmente a nossa cidade, ela é sustentada, a base mesmo é o pequeno comerciante, e o pequeno comerciante, ele pensa sim no melhor para seus colaboradores. É muito difícil. Faço parte também da diretoria da Associação Comercial, fizemos de tudo, todos os requerimentos possíveis para a Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, todos os requerimentos possíveis que poderíamos fazer, fizemos. Acabamos de sair de uma reunião agora, igual talvez alguém já tenha dito aqui já. Fizemos de tudo, estamos fazendo e não vamos parar por aí. Vamos tentar o máximo possível. Sabemos que tem cidades por aí que estão conseguindo abrir suas portas, abrir suas empresas, continuar trabalhando aos pouquinhos, logicamente com as devidas providências, com devidos tudo que for necessário. Porém, gente, está muito difícil, muito. Todos falam, a gente sempre é otimista, a gente começa o mês, levanta de manhã com um pensamento positivo, querendo ser otimista, querendo bola para frente, passou esse dia, nada melhor que um dia após o outro, mas está muito difícil, muita negatividade, é muito jogo de empurra, é muita coisa ruim que tem vindo aí. O nosso país é muito difícil de empreender no nosso país, não só para o pequeno, para o médio, mas para o grande também, para todos, mas o pequeno e o médio são os que mais sofrem. Está sofrendo, infelizmente. Tá joia, Watson. Obrigada e boa sorte para os próximos dias aí. Valeu, tudo bom. Vamos conversar agora com mais um representante aqui do nosso comércio, José Antônio, né? José Antônio, que é empresário aqui e tem duas situações, né, no seu caso. Uma em que você pode permanecer em funcionamento, estabelecimento que no caso é um posto de gasolina com loja de conveniência. Isso. E também tem loja de calçados, é isso? Isso. Fala pra gente, José Antônio, como é que tem sido essa situação nesses dias? Então, a situação é assim, meio desesperadora, porque o posto de gasolina que pode abrir, as vendas caíram 70%. Então, tá difícil de manter os funcionários. Dei férias para 2, mas se continuar assim, vai ter que mandar 2 embora. A loja fechou, a gente deu férias, a partir de amanhã vai estar tudo suspenso, os contratos de trabalho deles. Eles não vão estar mais, vão participar daquele programa do governo de seguro-desemprego e a gente vai ver o que dá para fazer, mas se continuar assim, vai ter que dispensar muita gente. E a gente está fazendo tudo que pode, mas não tem condições de manter o comércio com esse número de funcionários do jeito que está. E agora aí com esse decreto estadual até o dia 22 o comércio permanece então nesse sistema de isolamento social. Até o dia 22 a situação vai ficar mais complicada ainda?
Para o comerciante, para o pequeno vai ser pior. A gente tem uma estrutura e a gente aguenta uns dias ainda. Só que para o pequeno eu acho que vai ser pior. Só que eu acho que dia 22 não abre. A previsão de abrir era para o dia 10 de maio. O governo de São Paulo, na minha opinião, se precipitou. Tinha que ter fechado primeiro São Paulo capital e depois trazido essas coisas para o interior se houvesse alguma coisa. Só que ele se precipitou, na minha opinião. Mas como a gente aqui é pequeno, não pode determinar isso, tem que obedecer. E José Antônio, nessa reunião com a Associação Comercial, vocês não saem muito esperançosos também, né? Paraguaçu fica meio de mãos atadas para fazer alguma coisa em relação a esse decreto, por conta desse decreto do Estado? Pela Associação Comercial a gente fez tudo que é possível. Só que o decreto é maior e a gente não consegue fazer nada, está de mãos atadas e esperar até o dia 22 e ver o que vai acontecer. Tá joia, então. Boa sorte, obrigada. É isso aí. Os comerciantes, então, estão reunidos aqui em Paraguaçu Paulista. Eles estão batalhando para que o comércio seja reaberto. Estão sofrendo aí os efeitos desse isolamento social. Vamos conversar agora com mais um dos empresários de Paraguaçu Paulista, o Lorimar. Lindomar, desculpa. Proprietário da loja Anjos Colchões. Vai falar um pouquinho pra gente. Tá difícil, né, Lindomar, essa situação? Sim, não tenha dúvida, né? A gente, como todos aí, né, empresários, a gente não vai mudar a fala, é difícil. A gente respeita o momento, a gente entende a questão do vírus, mas a gente também tem que entender o outro lado, né? Então, em vez de ficarmos aí tacando pedras ou dizer que aquele ou esse está certo ou está errado, né? Então, acho que cada um deve silenciar mais um pouquinho aí, né? E entender o que está acontecendo realmente com cada pessoa, se colocar mais no lugar. Acho que a empatia nesse momento é importante. Respeitar também que o empresário, ele pode fechar a sua empresa, ele pode realmente não vir aguentar toda a carga. Tudo bem, o governo incentivou a questão dos impostos aqui e ali, mas você ainda tem aluguel, você ainda tem os boletos, né? Então você tem uma carga em cima disso. Então existe uma preocupação, tá? Então vem o vírus, aí vem a questão das empresas, o financeiro. Então é um momento difícil. É um momento difícil para todos nós, né? Eu também, como diretor da ACE, né, desde o início, dizer que a ACE respeita a lei, a ACE respeita a todos, mas a gente também precisa se posicionar para a classe que nós representamos, que são todos os associados. E nesse momento você acaba lutando, de certa maneira, pelo comércio, mas não querendo abrir, peitar de maneira irregular, de maneira ofensiva ao decreto, ao Estado. Não, a gente precisa chegar a um consenso, porque do jeito que está, ainda continua a movimentação de pessoas, né? Entendemos que os bancos precisam, que o mercado precisa, mas você vê, está muito desorganizado ainda. Não precisa, não os bancos, não, mas assim, o próprio entendimento sobre algumas coisas, né? Enfim, existe uma dificuldade muito grande de entendimento, tá? Claro que é muito fácil falar fica em casa, a gente gostaria de que fosse assim, né? Mas precisamos ter um bom senso maior por todos, pensar em todos, em todas as classes. Não ficar colocando na rede aí, inflamando as conversas, jogando talvez até uns contra os outros. Nós temos que somar, tá? Nós temos que somar, respeitar de certa maneira todos que pensam diferente, mas também que as pessoas respeitem aqueles que estão lutando por um ideal. E nossa, né? A Associação Comercial tem feito isso, tá? Tem tentado buscar de maneira legal, notificando, né, os órgãos, a FACESP, né, o Legislativo, o Judiciário, enfim, de uma maneira transparente, mas sabe que luta pela classe toda, né, que todos estão penando realmente. Não é só questão de ser pequeno, médio e grande. Eu acho que nesse momento todos passam dificuldade, todos pararam com as suas atividades, né, de loja, suas remunerações, enfim. Então, eu acho que é um momento de a gente entender, respeitar, também obedecer às leis, né, e tentar chegar no melhor consenso possível, mas não é fácil. E Lindomar, não tem nada de esperançoso aí, de que esse comércio possa ser reaberto antes do dia 22, né? Gente, a gente tem conversado e não adianta você desacatar, você trabalhar de maneira irregular, você
desobedecer, né, o que vem aí. Não vamos aqui entrar em questões políticas, porque aí vai longe a conversa, vai, né, talvez a gente não tenha toda a bagagem para falar, mas a gente está vendo que tem algo maior aí que nós temos que fazer, respeitar, né? Eu acho que cabe a nós como cidadãos íntegros respeitar, tentar fazer da melhor maneira, continuar o relacionamento com o cliente, é o que nós estamos tentando fazer. Ainda conversava aqui há pouco sobre isso, tentar manter esse relacionamento, tentar servir o cliente de alguma maneira, ver se ele precisa de algo, né? Então a gente tem tentado incentivar nesse sentido, mas jamais incentivar alguém a agir fora da lei, a buscar peitar o município, o estado. A intenção nem minha como cidadão, nem da ACE, né, como representa essa classe, é fazer isso, é agir dentro da lei, mas também buscando aí as formas que dá para a gente negociar, né? Lindomar, muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa sorte aí nos próximos dias. Valeu. Gente, então a gente segue aqui na Associação Comercial, onde aconteceu então essa reunião com os empresários para falar sobre a situação do comércio. Eu vou conversar agora com o presidente da Câmara que participou dessa reunião, o vereador Sérgio. Vereador, como representante do Poder Legislativo, o que o senhor tem a dizer para os comerciantes, para os empresários de Paraguaçu Paulista? Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook. Denise, o que eu tenho a dizer, eu participei da reunião também. A minha orientação para a Associação Comercial, para todos os empresários que aqui estavam, né, que nós temos que seguir o decreto do governador. A lei, o governador determinou, eu já disse ontem numa live que eu fiz, e ele vai cobrar das prefeituras até com a polícia militar. Então acho que opinião minha, né, passei para eles aqui, que deve ser seguido aí o decreto do governador e esperar que o governador em breve aí termine com essa quarentena e o comércio possa voltar ao normal. Entendo que as pessoas estão passando dificuldade, mas aqueles que conseguirem dar um jeito de vender as suas mercadorias aí nessa questão do delivery, vai vendendo, vai trabalhando dessa maneira, até que o governo aí realmente libere esse período. É um período difícil, nós sabemos aí que várias cidades da região nossa já estão confirmados, né, com o coronavírus, com esse vírus, tem pessoas morrendo, então nós temos aí que tomar cuidado mesmo e obedecer às ordens do nosso governador, e infelizmente é isso que nós temos agora para o momento, Denise. Vereador, como representante do Legislativo, o senhor pode me afirmar, não há nada que a Câmara Municipal possa fazer, não tem poder para agir em relação a isso, não tem nada que a Câmara possa fazer, né? Infelizmente, Denise, a Câmara não fica de mãos atadas, né, nessa questão. Até a Prefeitura também, o governador fechou a Prefeita de uma maneira que ela não pode agir diferente. E em cima, por trás do governador, tem a Justiça e tem o Ministério Público. É notório, todos nós sabemos que até em São Paulo, algumas igrejas tentaram peitar lá o governo do estado de São Paulo, e a Justiça determinou o fechamento das igrejas e a proibição dos cultos. Isso se expandiu para todo o estado. O prefeito de Marília também tentou, e a Justiça veio com as mãos firmes e fez com que fechasse o comércio novo. Então não adianta agora querer peitar. Nós temos que agora realmente obedecer às ordens do governo e esperar e pedir a Deus aí que passe logo essa fase ruim aí, e o comércio volte a funcionar normalmente. Tá joia, vereador, muito obrigada. Por nada. Seguimos então aqui na Associação Comercial, onde teve essa reunião com empresários. Vamos conversar com mais um dos empresários de Paraguaçu Paulista, Ulisses Decanini, que também faz parte da diretoria da Associação Comercial. Ulisses, a pressão para abrir comércio tem sido grande, mas não há nada assim que a ACE possa fazer nesse momento para que isso aconteça. Realmente, Denise, a pressão é grande, até da gente mesmo. A gente faz uma pressão que abre o comércio, porque nós necessitamos que esse comércio abra. Porque no meu caso eu tenho 8 famílias que dependem diretamente da minha empresa estar abrindo. Mas, como a gente tem que obedecer às leis vigentes, são um decreto do governador, então a gente vai ter que trabalhar dentro das condições que nos proporcionam, que é aquele sistema drive-thru e delivery. Dá para fazer isso nas lojas, só que o faturamento não chega nem perto do ideal, não consegue nem pagar as despesas. Eu tive conversando com meus funcionários, falei, pessoal, vamos levar até onde der, a gente morre juntos se for o caso. Mas eu tenho esperança que logo se resolva isso, que o governador acabe tendo bom senso e vendo que vai dar para abrir gradativamente o comércio, para poder salvar os empregos, que realmente está difícil aqui numa cidade pequena que nem a nossa, que a maior opção de emprego é o comércio.
né? Nós temos poucas indústrias na cidade que já empregam muita gente, o poder público emprega muita gente aqui também, e o resto é para o comércio. O primeiro emprego das pessoas é o comércio. Então, eu temo que num futuro próximo as pessoas não terão essa chance do primeiro emprego aqui dentro do Paraguaçu. Então, comércio pequeno igual o meu está sofrendo muito, vai continuar sofrendo. Para a gente começar novamente a alinhar a nossa vida, diante desses 30 dias fechados, vai ser um tanto quanto difícil. Vamos tentar manter o nosso funcionário para que no futuro próximo a gente esteja todo mundo junto trabalhando. Vamos recuar agora, sim, mas assim as autoridades também poderiam ser um pouco mais amenas com a situação da gente estar atendendo no sistema de delivery. Não havendo abuso, eu acho que a fiscalização poderia flexibilizar um pouco essa situação nossa. Agora, Ulisses, até o pessoal que trabalha com delivery, ele tem sofrido essas consequências, né, desse isolamento. Com certeza, principalmente o pessoal que trabalha com delivery na parte alimentícia, esse pessoal está sofrendo muito, porque as pessoas estão isoladas nas casas deles e estão assim praticamente fazendo as suas refeições em casa. Então, aquela pessoa que é informal, que garantia aquele sustento através dessas entregas deliveries, eles estão sofrendo muito com isso. Tá joia, muito obrigada e boa sorte aí nos próximos dias. Obrigado, Luiz. Seguimos então aqui na Associação Comercial, onde teve essa reunião com empresários de Paraguaçu Paulista para esclarecer sobre o decreto estadual aí que prevê que o comércio permaneça fechado até o dia 22. Vamos conversar agora com o advogado Marcos Bernardes, ele que participou aqui da reunião e tem esclarecimentos a respeito disso. Marcos, por enquanto nada de abrir o comércio, permanece fechado. Boa tarde, Denise. Denise, então, por enquanto todos nós, cidadãos, devemos continuar respeitando tanto o decreto estadual como o decreto municipal e a legislação federal, né? Essa é a recomendação que tem sido tratada aqui pela Associação Comercial nos últimos dias, desde que foi feito as lives e foram publicados todos os decretos. O Fábio nos convidou para estar participando aqui na Associação Comercial, para estar trazendo esse esclarecimento para os associados e os cidadãos de uma maneira geral. E no caso, é isso que a gente tem que fazer. Por mais que às vezes a pessoa particularmente não concorde com a lei, mas a lei ela está aí, tem que ser cumprida. Todos nós devemos cumprir, né? Concordando ou não, devemos continuar cumprindo a legislação. E o que fala a legislação a respeito do comércio até o dia 22, então, fechado? Só para a gente reforçar, o que esse decreto diz? Olha, Denise, vou aproveitar e vou colocar um ponto de vista meu particular, tá? Analisando a legislação, o decreto federal, a lei federal 13.979 de fevereiro de 2020, agora, do nosso presidente, ele estabelece, salvo engano, no artigo 2º, inciso 2, que ele traz o conceito de quarentena, que no meu ponto de vista, tanto o decreto estadual como o decreto municipal não observa essa legislação. Por quê? Porque a legislação fala que quarentena é a restrição de atividades ou de pessoas que possam estar suspeitas de contaminar pessoas não doentes. Então, se a gente for analisar a lei federal, o que ela está dizendo para nós é que nós devemos continuar trabalhando. Quem são as pessoas que, no meu ponto de vista, não estão no grupo de risco, não está doente, essas pessoas deveriam continuar com as atividades. Então, esse é o meu ponto de vista, observando a lei federal 13.979 de 2020. Mas, em contrapartida, o decreto estadual 64.881, como o decreto municipal 6.539, suspendeu as atividades de todas as maneiras, de uma maneira geral, indistinto se a pessoa ou a atividade seja possível de contaminação ou não. Então, nesse aspecto, o que caberia? Quando foi nas discussões que a gente teve aqui através das lives? Você poderia até discutir uma possível inconstitucionalidade dessa legislação? Poderia. Mas considerando a celeridade, o trâmite de uma possível inconstitucionalidade desses decretos municipais, então eu vejo, foi nas recomendações, vamos continuar respeitando. Suspendeu a atividade? Suspenda. Aquelas que a gente entende que é possível uma discussão, foram protocolados
requerimentos ao Comitê Gestor Municipal para que se fizesse uma reavaliação se poderia continuar, se poderia abrir ou não. Tanto que, inclusive, a semana passada, salvo engano, a Associação Comercial aqui de Paraguaçu Paulista foi protocolado um requerimento onde todos os diretores, em conjunto com o presidente, fizeram um requerimento para o Comitê Gestor Municipal para eles reavaliar a possibilidade de reabrir o nosso comércio local. Então, às vezes a gente fica assim, quem não acompanha diretamente o que a associação comercial tem feito, às vezes pode vir a crítica, o que a associação tem feito? Então ela tem feito isso, através de todas as lives. Tanto que hoje eu fui convidado pelo Fábio para estar aqui presente, por conta do que poderia acontecer uma reunião com a fiscalização e a polícia militar. Na verdade, o Fábio acabou sendo surpreendido que vieram notificá-lo para ele, impondo um dever nele de comunicar todos os associados que eles devam cumprir o decreto municipal. Então, na nossa conversa que nós tivemos aqui com o Fábio, a legislação, o decreto municipal, o decreto estadual, não pode impor a ele, como presidente da associação comercial, o dever de comunicar. Apesar das recomendações dele em todas as lives, é claro que provavelmente ele depois mais tarde ele vai estar fazendo comunicado através das redes sociais, talvez por e-mail, mas quem garante que esse comunicado vai chegar a todos os comerciantes? Porque tem comerciante que está trabalhando, tem comerciante que não está. Então, é uma situação muito atípica. Não pode o poder municipal vir impor a ele uma obrigação, que foi o que foi feito nessa notificação hoje. O que compete ao poder municipal dar a publicidade necessária desse decreto, né? Tanto é que nós, cidadãos, não temos o hábito de estar lendo o Diário Oficial, ninguém tem Diário Oficial, e a própria legislação que é publicada no nosso jornal municipal. E por incrível que pareça, foi no domingo, acho que era por volta das 3 horas da tarde, eu mandei uma foto para o Fábio, comentando com ele que o decreto 6.543, de 3 de abril de 2020, que foi sexta-feira, foi publicado no jornal A Semana, que é o Diário Oficial do município, e ele estava lá prorrogando por tempo indeterminado. Eu já passei isso para o Fábio, né? Então a gente tem tido essa parceria aí, trazendo essas informações no sentido de dar a maior publicidade possível, os esclarecimentos, mas tem gente que ainda ousa, porque eles não concordam. Agora, lembrando que muitas vezes a opinião particular de alguém não significa que ele queira convencer alguém daquilo, porque eu posso não concordar com a lei, mas eu tenho que respeitá-la. Enquanto ela estiver vigente, nós devemos respeitar. Então, o decreto municipal, ele pode ser bom ou ruim, mas nós temos que respeitá-lo, até que ele seja cassado, revogado ou reavaliado. Então, esse é o meu ponto de vista, esclarecendo como eu havia falado, né? Mas, infelizmente, é esse o caminho, porque pode ter as multas administrativas que o município pode impor, e aqueles que continuarem desrespeitando poderão ser punidos criminalmente, né? Tem o artigo 268 do Código Penal, que fala no momento da pandemia que alguém poderia estar disseminando uma doença, então ele pode ser responsabilizado criminalmente. Então, aqueles que estiverem nos assistindo aí, repense bem, o pessoal da fiscalização está em cima, vão estar fiscalizando ainda mais, eles vieram comunicar aqui hoje à associação comercial que eles vão estar fazendo isso. Cuidado, e você que estiver fazendo isso, a responsabilidade é única e exclusiva sua, comerciante. Que nem eu estou dizendo, eu penso que deveria se praticar o que está na lei federal, porque na minha opinião, o decreto é contrário ao que diz a respeito da quarentena, que é o que está estabelecido em quarentena. Não vou discutir outras hipóteses de isolamento, mas eu estou discutindo porque o decreto municipal e o decreto estadual decretam quarentena. E a quarentena é a restrição de atividades ou de pessoas que estejam possivelmente doentes, que pudesse contaminar outro. Então, nesse meu ponto de vista, há um afrontamento da legislação municipal e estadual com a lei federal, que eles vieram para regulamentar. Tá joia, Marcos. Muito obrigada. De nada. Bom, vamos conversar então agora com o presidente da Associação Comercial, Fábio Santos, que se reuniu hoje aqui com os empresários, teve aí esse bate-papo e vai falar pra gente, Fábio. O comércio então até o dia 22 fica fechado.
Com certeza, Denise, para você que está nos assistindo aí, uma boa tarde. Bom, primeiramente, antes que venham as críticas, né, porque a gente está acostumado, para ajudar são muito poucos, né, mas para criticar as ações que nós fazemos, aparece muitas pessoas aí, infelizmente isso nos deixa até um pouco chateado, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, né, então isso é importante. Para que não haja críticas, olha, a associação comercial aglomerou pessoas, né, no seu auditório para debater assuntos, né, sobre abertura, fechamento, flexibilização ou não. Isso não aconteceu, aconteceu de uma forma mantendo, né, o espaçamento que nós sabemos que é necessário, de pelo menos 2 metros. Alguns comerciantes estão nos procurando, né, e nós, na medida do possível, procuramos, né, atender todos indistintamente, se é associado, se não é associado, e as pessoas que têm acompanhado, né, o meu trabalho à frente da Associação Comercial, que têm acompanhado o trabalho da diretoria da associação, sabem muito bem disso. Eu tenho várias pessoas que eu tenho certeza que está me assistindo aí, sabe que não deixei de atender um sequer empresário, mesmo não sendo associado. Nós estamos aqui para fazer o melhor para todos, Denise. E Fábio, quais são as recomendações então que a ACE deixa aí para os comerciantes, para os empresários do município nesse momento? Bom, é bom que as pessoas entendam que o papel da associação comercial sempre foi fortalecimento, geração de emprego, oferecer opções atrativas, gerar mais empregos, né? E é tudo isso que nós fazemos e muito mais. Infelizmente, hoje nós temos um decreto, né, que devemos respeitar e cumprir, até porque nós da associação nós não fazemos lei. Nós não estamos aqui para fiscalizar a lei. Nós somos cumpridores da lei. É bom que as pessoas entendam isso. E uma outra coisa também, nem tudo que eu tenho vontade de falar, Denise, eu posso falar, até para não faltar com respeito com algumas pessoas. Mas assim, você observar que algumas pessoas estão usando, né, o que está acontecendo para fazer campanha política, colocando alguns comerciantes autônomos contra o trabalho tão sério e importante que a associação comercial faz, é algo assim que não merece resposta. Então, as pessoas que estão fazendo isso, jogando, né, a classe empresarial contra a associação, você não está ajudando o Paraguaçu Paulista, tá? Você quer se promover e não venha querer se promover usando o nome da associação. Lamentavelmente, eu ouvi um amigo meu dizer, olha, postaram tal coisa que você está fazendo palanque eleitoral. Poxa vida, se eu estou fazendo palanque eleitoral, trabalhando gratuitamente, voluntariamente, colocando o meu conhecimento à minha disposição em prol de uma classe, eu gostaria que você, que é político, faça o mesmo, tá? Quantas vezes nós corremos atrás aqui, né, de tanto do legislativo como do executivo, entidades para nos apoiar, né? E infelizmente poucas pessoas nos ligaram, olha, estou junto com vocês, a gente está aqui para somar. E uma outra coisa que é importante deixar bem claro também, eu como presidente da associação não estou aqui para me aparecer, isso daí você pode ter certeza. Muitos já disseram, né, que eu estou usando a associação para fazer politicagem. Meu amigo, você está completamente enganado. Então todas as instituições que eu já ajudo lá de trás, né, e até hoje, então, qual o intuito de querer me aparecer? Por quê? Então vamos respeitar um pouco mais o trabalho daqueles que querem fazer algo pelo município, que amam realmente o município, tá? Eu peço para que você nos ajude, tá? Vamos unir forças, né? Não desagregar como alguns estão fazendo aí. Eu, como presidente, Denise, procurei todas as instituições aqui da cidade, né? Eu quero agradecer tanto Lions Club, Rotary Club, a própria maçonaria, fui atrás do poder legislativo, do executivo, quer dizer, a pessoa que quer fazer política, né, não faria isso que eu fiz. Procuro conversar com todos os vereadores, eu sou muito de ouvir todas as sugestões, ouço críticas que muitas vezes, né, nos incomoda, porque as pessoas falarem que a associação comercial, que o presidente, que a diretoria não está fazendo nada. Tudo o que nós podíamos fazer,
nós fizemos e continuamos a fazer. Não existe uma instituição mais preocupada com o comércio do que a Associação Comercial. Isso daí você pode ter certeza para você que está nos assistindo. Por nós, né? Se não existisse a lei, né, o decreto do governador, com certeza nós da Associação Comercial jamais estaríamos, né, com as portas fechadas. Pelo contrário, nós trabalhamos para o crescimento, né, não para o retrocesso. Daí, nós conversamos então com o presidente da Associação Comercial, Fábio Santos, que falou aí sobre a situação do comércio, que permanece aí em quarentena e em isolamento social com as portas fechadas até o dia 22 de abril por conta desse decreto estadual. Uma boa tarde a todos.